Suspensões no Google Ads, você está tendo aí problemas com suspensões, está tendo problemas aí que o Google está derrubando todas as suas contas, você não consegue anunciar, você sobe uma campanha, ele já derruba a tua conta, você cria outra conta, ele derruba a sua conta por N motivos que sejam. É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então fica bem tranquilo, porque eu não vou só falar a respeito, mas também vou mostrar formas de como você conseguir lidar com essas suspensões e não ficar sem anunciar. Então eu tô aqui com um mapa mental que eu fiz, né, sobre esse tema, sobre alguns pontos muito importantes para vocês saberem, tá? A gente vai destrinchar tudo isso aqui bonitinho, vou explicar passo a passo para você, mas eu fiz esse mapa mental para que você possa entender de uma maneira ilustrada, de uma forma melhor realmente, como que funciona as suspensões e como você pode lidar com elas, tá? Então a gente começa aqui, o que faz uma suspensão ocorrer, tá, gente? Tem motivos, a gente não vai conseguir saber todos, mas a gente começa porque o Google, ele é um robô, é um algoritmo, tá, gente? Ele não é uma pessoa que tá ali analisando as contas, tá? E seria inviável, porque são milhões de pessoas anunciando, tá? É um robô, é um algoritmo mesmo, que fica ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando as contas, olhando as movimentações das pessoas nas contas. E esses robôs, tá, gente? Geralmente, eles costumam errar bastante, tá? Errar bastante em que sentido, tá? Ele é um robô, ele não é humano, então muitas vezes uma vírgula que ele vê em uma página, uma coisa que ele vê num link, uma coisa que ele vê em um anúncio que para ele seja suspeito, por mais que seja algo que não seja errado e não esteja contra as políticas do Google Ads, que eu até sugiro que você leia, tá? As políticas ali, no próprio Google ali, você pesquisa ali, política do Google Ads, você vai achar. Mesmo assim, você seguindo tudo, o robô ainda assim pode achar algo que ele não gostou e derrubar a tua conta, tá? Isso é normal de acontecer. Tá? Então não é algo que o robô tá contra você, ou o robô não gosta de você, ou o Google não gosta de... Não tem nada a ver. Muitas vezes ele vai ver algo, ele vai achar estranho e por segurança, como qualquer outra ferramenta, né, que quer proteger os usuários ali, ele vai derrubar a conta por segurança ali. E também uma coisa, né, que na grande maioria das vezes a gente não vai saber o exato motivo, né, porque muitas vezes ele não fala, na verdade, né, muitas vezes ele não fala o que exatamente fez a suspensão ocorrer. E isso é algo bem ruim, inclusive, né. Ele não fala para você, ó, foi aquele elemento naquela página daquele site, foi aquela palavra que você usou na descrição daquele anúncio, foi aquela. Ele não fala isso para você. Ele simplesmente derruba a conta e você que descubra o que ele viu ou o que ele não viu ali, tá? Então, outra coisa que faz a suspensão ocorrer é o que a gente chama de comportamento. Mas como assim comportamento, tá? Eu vou abrir aqui para você ver alguns comportamentos que geralmente fazem as contas caírem, tá? Esses aqui, gente, eu trabalho ali no suporte de um curso muito bom, que é o Método de Tráfego de Elite lá. A gente diariamente, a gente responde dúvidas ali no suporte de alunos com problemas de suspensão e na grande maioria das vezes os problemas de suspensão estão relacionados a todos esses pontos que estão aí. O primeiro deles que é criar muitas contas seguidamente, tá? Isso é algo muito ruim aos olhos do algoritmo. Por quê, tá, gente? Por que que isso é tão ruim? Tá? Pensa comigo aqui. Uma pessoa normal, né, que usa a ferramenta normal ali, ela não necessariamente ela vai chegar e criar um monte de conta, ficar criando um monte de conta, sabe? Então, pro robô, isso é um comportamento estranho. Em um curto espaço de tempo ali, várias contas sendo criadas. O que que isso passa para ele? Passa, pô, o que que é isso aqui? Né? Por que esse cara tá criando um monte de contas seguidas desse jeito? Será que esse cara é um robô? Será que ele é algum tipo de automação? E isso ele pode simplesmente derrubar tuas contas por segurança, tá? Ele não tá fazendo isso porque ele não gosta de você. É porque ele viu uma atividade que ele julgou ser uma suspeita, ele vai suspender tua conta justamente para depois, se você quiser, você vai poder recorrer, né, tentar contestar e um humano vai analisar e provavelmente, se tiver tudo certo, ele vai voltar ou não também, né, que acontece muito. Outra coisa, tá, gente, que nossa, isso aqui também faz a suspensão ocorrer porque realmente passa um comportamento de um robô, tá? Usar um Gmail sem aquecer. O que é usar o que é aquecer um Gmail, tá? É quando você cria o Gmail, por exemplo, você criou o Gmail hoje, foi lá, criou um Gmail lá, enfim, seja o nome que você usou, o que for, isso não interfere, tá? Você criou um Gmail e nesse mesmo dia você já foi lá e já criou uma conta no Google Ads. Você não usou esse Gmail para mais nada, você não recebeu e-mail, você não assistiu o vídeo no YouTube, você não acessou o site. Então entende que isso é um comportamento muito estranho aos olhos do robô. Ele olha assim, ele, pô, mas como assim? Esse cara criou esse e-mail hoje, já criou conta no Google Ads, como assim? Pode interpretar isso como comportamento de um robô e de uma automação e pode simplesmente derrubar as contas. Isso aqui, mais pra frente, eu vou falar a respeito de como você aqueceu o Gmail, tá? Mas isso também é algo que realmente
atrapalha bastante. Outra coisa, gente, isso aqui também. Isso aqui é algo que eu sugiro evitar ao máximo de fazer se realmente necessário, tá? Não faça isso aqui se você não precisar realmente fazer. Não fica mexendo em dados sensíveis e nas formas de pagamento, tá? Por que não fazer isso? Isso são dados sensíveis, tá? Tanto forma de pagamento quanto você mudar os dados, endereço, esse tipo de coisa, tá? Isso são dados sensíveis. Por que são dados sensíveis? O algoritmo pode olhar e falar, pô, mas esse cara criou a conta com esse endereço, com essa forma de pagamento. Por que ele tá mudando isso aqui toda hora? O que esse cara tá escondendo? O que esse cara tá tentando fazer? Entende? Então, novamente, ele pode derrubar a tua conta por desconfiança. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que qualquer comportamento que seja suspeito, que o robô desconfie, na grande maioria das vezes, ele vai derrubar a tua conta. E não é porque ele não gosta de você. É porque é uma ferramenta, ele vai querer proteger o usuário, né? Ele vai seguir tudo ali que ele foi programado para proteger ao máximo o usuário, que é as pessoas que pesquisam, que veem os anúncios, de não cair em golpe, de não cair, sei lá, numa página que vai capturar dados da pessoa, esse tipo de coisa. Então ele vai suspender por segurança, tá? Isso vai acontecer. Esses pontos aqui, tá? Considera bastante esses pontos, vê se você não está fazendo nada disso com frequência, se você não está pecando em algum desses pontos aqui, tá? Mas eu já adianto para você que mesmo você fazendo ainda tudo certo, ele ainda pode derrubar suas contas, tá? Mas agora a gente chega aqui nas questões das suspensões mais recorrentes, tá? Que são as suspensões que mais costumam ocorrer e muito provavelmente você aí está sofrendo com algum desse tipo de suspensão. A primeira é a fraude de sistemas, tem a de saldo pendente e tem a de pagamentos suspeitos, tá? A de fraude de sistema, gente, pode até contestar, mas é muito difícil voltar, tá? Eu aqui contestei, já perdi até as contas de quantas contas eu já contestei aqui e não voltaram, tá? E basicamente por que não volta, tá? É uma suspensão muito grave aos olhos do algoritmo, tá? Fraude de sistemas é como se você estivesse fraudando informações de pessoas, como se você estivesse criando uma página para roubar informações de pessoas, como se você estivesse anunciando algo que não funciona, algo que é proibido, vamos dizer assim, né? Um remédio, por exemplo, você está vendendo um remédio que não funciona, está vendendo um curso que não funciona, você está pegando dados de pessoas. Tá? Ele considera como fraude em sistemas, tá? Então é uma suspensão muito grave aos olhos do Google Ads, do algoritmo ali e do pessoal também do Google Ads. Então, por isso que quando você contesta, é difícil voltar. Porque por mais que caia a análise em um humano ali, ele mesmo assim sabe que é uma suspensão muito grave, ele pode analisar e simplesmente não aprovar a tua contestação, tá? Outra é a de saldo pendente, tá? Essa aqui, geralmente, ela volta contestando, tá? É uma suspensão que, em períodos, ela costuma ser um pouco mais frequente, principalmente em períodos de atualização de algoritmo, tá? Quando eles mexem no algoritmo, essa suspensão costuma ocorrer em massa, tá? E não é algo que eles fazem de propósito, é porque eles mexem no algoritmo, o robô fica mais sensível e ele começa a derrubar as contas, né? Normal isso acontecer com qualquer ferramenta, né? Mas é uma suspensão que, geralmente, contestando, ela volta, tá? Ainda mais se você não tiver devendo saldo, tá? Porque ela ocorre geralmente quando você não tá devendo saldo. Isso é muito engraçado, né? Pra você ver que eu falei anteriormente do robô, às vezes o robô é meio maluquinho mesmo, gente. É meio maluco. E a gente tem que saber lidar com isso. Mas é uma suspensão que geralmente quando você contesta, ela volta e ela volta até rápido. Às vezes no mesmo dia ela já tá voltando ali. Claro que tem exceções, né? Agora, se você realmente está devendo um saldo, você não pagou um saldo que estava ali na conta, você esqueceu de pagar, tirou o cartão, algo do tipo, aí nesse caso, meu querido, aí ele pode pegar no seu pé, tá? Porque questões de pagamento, se você não paga pelos anúncios, ele pode pegar no teu pé. E realmente, quando ele começa a pegar no teu pé por conta disso, é chato de resolver. A outra mais recorrente também, que acontece bastante, é a de pagamento suspeito. E essa aqui é uma suspensão que ocorre muito quando você começa a mexer demais em dados de pagamento, tá? Que eu falei ali em cima para evitar ficar fazendo isso com frequência, tá? E o que é essa certa frequência? Pô, toda semana você está mexendo lá, você está trocando cartão, você está trocando nome, você está fazendo... Isso não faz sentido. É suspeito aos olhos do algoritmo, tá? Ele, pô, mas por que esse cara toda semana ele fica trocando isso aqui? É suspeito aos olhos do algoritmo. Então ele vai simplesmente suspender tua conta por pagamento suspeito, porque ele está suspeitando de algo ali na questão dos pagamentos em si. É uma suspensão que também, como eu falei, ocorre muito na hora de você mexer nos dados de pagamento, e é uma suspensão que geralmente, isso aqui contestando, ela volta também facilmente igual a de saldo pendente, tá? Então aqui a gente já fechou o ponto dessa questão de suspensões mais recorrentes, o que ocorre, o que faz elas ocorrerem. Agora chegou aqui na parte prática mesmo, que é a parte que eu vou mostrar para você como lidar com essas suspensões. Primeira coisa, gente, não quebra a cabeça
com suspeições, tentando entender o que aconteceu. Não quebra a cabeça com isso. Não quebra a cabeça com isso por quê? Porque não tem como você descobrir o que aconteceu. Você pode entrar em contato com o suporte deles, falar com o humano, ele não vai te dizer o que aconteceu, tá? Porque muitas vezes nem ele sabe, tá? É o robô que suspendeu tua conta. O robô viu alguma coisa ali e decidiu suspender sua conta. É como eu falei lá no início, ele viu uma vírgula, alguma coisa que ele não gostou, ele foi lá e suspende tua conta. Vale a pena ficar quebrando a cabeça tentando descobrir? Não vale, você só vai perder tempo, vai se desgastar, vai ficar irritado e vai achar que o Google Ads está contra você. Mesma coisa aqui, tá, gente? Tenta contestar, se não voltar, abandona a conta, descarta, não fica perdendo tempo. A não ser que seja um pagamento suspeito ali, que você precisa do saldo de volta, o resto, gente, desencana. Não fica perdendo tempo tentando contestar a conta, tentar fazer uma contestação maravilhosa, perfeita, não precisa. E aqui é a mesma coisa, né, gente? Não se desgasta com algo que você não controla, tá? A questão da suspensão, você controla isso? Você não controla, é o robô que controla. Devolver tua conta, é o Google Ads que controla. O pessoal lá, o humano, vai ver e vai decidir devolver ou não. É algo que você controla? É algo que você não controla. Então a gente não foca em ficar se preocupando com coisas que a gente não controla, justamente porque a gente não tem controle, a gente vai só se estressar à toa, tá? Então não se desgasta com isso. Então essa é a melhor maneira realmente de lidar, tá? É quando você entende que você não precisa ficar se preocupando muito com isso. E o porquê que não? Eu vou te explicar aqui na questão de como estruturar uma contingência, tá? O que é uma contingência? Uma contingência, vamos dizer assim, você tem um carro, né? O carro ele vem com step. Por que ele vem com step? Porque se furar um pneu, você tem outro reserva. É a mesma coisa na contingência, tá? A contingência funciona do mesmo jeito. Você tem várias contas. Se essa conta cai, você tem outra já esperando ali para poder receber anúncios. Isso que é uma contingência, tá? Então, vindo aqui na questão da contingência, tá? Crie contas, gente. Crie contas. É de graça você criar uma conta. Você não paga nada para criar uma conta, tá? Isso que é realmente é de graça. Não tenho que falar aqui. Inclusive, eu vou até mostrar para você, ó. Tá aberto meu Google Ads aqui, eu já tava na criação de conta. Aí ele liberou aqui, é Brasil, tudo certinho. Eu vou continuar aqui para te mostrar que realmente é de graça, tá? Isso aqui você não paga para criar uma conta, tá, gente? Aqui ele puxou alguns dados, eu vou borrar isso aqui, lembrar de borrar para não vazar meus dados aqui. Altera a forma de pagamento, coloca Pix, tá? Colocou Pix, o valor mínimo é R$40, se eu não me engano, tá? Porque eu geralmente coloco pro cartão. Isso aqui não, enviar. Mostrar pra você que realmente é de graça criar uma conta, tá, gente? Você não precisa pagar pra fazer isso aqui. Ó, ele gerou o código aqui, aí você, meu Deus, eu tenho que pagar. Não, é só você clicar aqui, ó, em concluído. Pronto, conta criada, tá? Então criar contas, gente, é de graça, tá? Você não paga nada. Então crie contas. Não vai esperar, gente, não espere, ó. Não espere ter suspensões para criar contas, né? Você não vai esperar você ter suspensão para você ir lá criar conta, tá? É a mesma coisa que você ter um carro e só procurar o step quando o pneu furar, né? Então não faz sentido algum, tá? Dando um exemplo aqui do carro. Então vá criando contas devagar, conforme vai passando os dias. Cria uma hoje, vai lá, cria outra amanhã, cria outra depois, vai criando aos poucos, tá? Isso não é criar conta que nem maluco, é criar conta que nem uma pessoa normal. E dessa forma você vai tendo várias contas reservas ali para quando a suspensão vir, você tá preparado para lidar com ela e não ficar sem anunciar. Outra coisa também que liga com o primeiro ponto ali, que é criar mais Gmails e aquecer esses Gmails, tá? Não basta só criar eles, aqueça eles também. Isso é muito importante, tá? Eu notei uma diferença gigantesca depois de começar a fazer esse processo aí, que a gente também ensinou isso e ensina para os alunos lá no Método Tráfego de Elite, que é o treinamento que eu faço parte, também sugiro, inclusive tá no primeiro link da descrição para você poder conhecer sem compromisso, caso você queira conhecer, né, como vender no Google Ads como afiliado, vai estar aí para você poder conhecer. Então como que é? Vou passar para você aqui. Assistir vídeos do YouTube, fazer login em sites e acessar sites e aceitar cookies, tá? O que essas coisas fazem? Isso é um comportamento de uma pessoa normal, não é um comportamento de um robô. Então, o que você pode fazer? Uma coisa que eu faço muito aqui. Pô, tô trabalhando aqui, tô fazendo as coisas, eu vou lá no Gmail que eu criei agora para criar contas, vou lá, abro o YouTube, coloco um podcast, coloco uma música, uma playlist, vou lá, entro num site, logo no site, leio um artigo, leio alguma coisa que eu quero ler. Então eu vou usando esse Gmail para fazer coisas assim que eu quero fazer ali. Pô, quero pesquisar sobre o meu time, por exemplo, vou lá, pesquiso nele e tal, o que eu quero saber, vou lá no YouTube, vejo um vídeo, vejo isso, assisto o jornal aqui, assisto o jornal ali.
isso vai criando dados naquele Gmail, vai criando dados mostrando para o algoritmo, pô, esse Gmail aqui é uma pessoa normal que está usando. E quando você for criar uma conta do Google Ads, tá? Isso você faz por quanto tempo nessa questão de aquecimento? Geralmente, pelo menos 7 dias, tá? Pelo menos 7 dias ali, aí depois eu vou e crio uma conta, aí espero passar um dia, eu vou lá, crio mais uma, aí depois eu vou lá, crio mais uma, tá? Sempre devagar, você percebe? Sempre devagar. Então essa é a forma de você aquecer um Gmail, tá? Você vai seguir esses passos aqui, vai criar o Gmail e vai aquecer dessa forma. Pelo menos, gente, pelo menos uns 3 a 4 dias, tá? Não precisa ser uma semana, mas usa por alguns dias. Mostra que você é realmente uma pessoa de verdade e não um robô criando um monte de conta. Outra coisa aqui, se você tem um Gmail que você já teve contas suspensas nele, você vai entrar nessa parte aqui que eu vou mostrar para você agora, tá? Isso aqui é muito importante e é algo que faz você não ter aquelas suspensões em cascata, que geralmente ele vai derrubar tudo que você cria naquele e-mail e as que você criar depois ele vai derrubar também. Por que que ele faz isso, tá, gente? É por conta do ID do perfil de pagamentos. O que que é esse ID do perfil de pagamentos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, entrei aqui nas configurações de faturamento, tá? Vou borrar também alguns dados aqui, mas esse dado aí é um importante, tá? Por que que serve esse D aqui, tá? Esse D, ele identifica a tua conta por esse D aqui, tá? Então, quando ele vai suspender as contas, uma das principais coisas que ele olha é isso aqui, ó, esse número. E o que que implica esse número? Quando você cria as contas ali, geralmente ao criar, quando você criou a primeira e configurou os dados, quando você vai criar as próximas, o ID é sempre o mesmo, porque na hora de você criar a conta, ele já vai puxar automaticamente aquele primeiro perfil de pagamentos que você criou e vai vincular também nessas contas, tá? Então isso aqui vai estar em todas. Então ele vai identificar quando uma é suspensa ali, que todas têm o mesmo número, ele pode suspender tudo e quando você for criar uma nova e usar esse mesmo perfil de pagamento que já existe, ele vai ver e muito provavelmente ele vai suspender antes de você anunciar. Como que a gente vai contornar isso? A gente vai criar um novo perfil de pagamentos, tá, gente? A gente vai vir aqui nas configurações de faturamento, na hora de fazer a conta aqui, a gente vai criar um novo perfil de pagamentos, tá? Vou mostrar para você aqui. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui na criação de conta, vou mostrar para vocês como mudar isso, tá? Mas eu já vou adiantar para você. Em um Gmail que você já criou conta, só é possível criar um novo perfil de pagamentos tendo CNPJ, tá? Se você tiver CPF, você vai ter que criar uma conta em outro e-mail para conseguir ter um ID diferente. Mas se você tiver CNPJ, você consegue apenas com CNPJ naquele mesmo e-mail criar um novo perfil de pagamentos, que é o que eu vou mostrar aqui. Então a gente está aqui na criação da conta, tá? É bem simples, né? Você vai clicar aqui, ele vai te obrigar a colocar alguma coisa. Eu sempre coloco algo bem aleatório aqui, né? Eu coloco tipo a URL do próprio Google mesmo. Só para ele deixar eu passar. Ok, ele vai vir aqui, vai fazer algumas coisas. Geralmente muita gente trava aqui, tá, gente? É só pular, tá? Não precisa fazer nada do que ele tá falando aqui. E aqui embaixo, ó, não quero criar uma campanha, configura apenas uma conta, tá? Para você pular essa criação forçada aqui. Aí ele vai te levar direto para a página de faturamento aqui, ó. Aí você coloca o teu país, o fuso horário dele, a moeda que você vai usar, tá? Isso é muito individual. E aqui você vai cair nessa tela e você percebe, tá? Que automaticamente ele tá puxando um perfil de pagamento que eu já tenho. Como que eu faço para ele não puxar, né, esse ID aqui? Eu vou vir aqui em alterar, ver que vocês veem que eu tenho outros, né, perfis de pagamentos aqui criados. E você vai vir aqui, ó, em criar novo perfil de pagamentos. Aí aqui, ó, vocês podem ver, ele vai liberar só para CNPJ. Aí tu vai colocar o seu CNPJ aqui, vai confirmar, vai colocar o endereço, dados que ele vai pedir e depois só vai prosseguir para cadastrar a forma de pagamento, seja Pix, lá que eu mostrei, ou o próprio cartão. Com isso, você já vai ter outro perfil de pagamento, tá? Então você já vai conseguir criar uma conta em um Gmail ali com ID diferente. E isso, gente, ajuda demais. Evita você tomar suspensões também, tá? Nada que eu disse até agora, tá, gente? E também que eu vou mostrar no último ponto aqui, vai te impedir de tomar suspensões, tá? Se alguém te diz isso, gente, essa pessoa tá mentindo. É impossível você não tomar suspensões, tá? Porque isso não tá no nosso controle. Tem como a gente ter boas práticas, como eu mostrei até agora, pra gente reduzir a chance de suspensão. Mas não existe nada que você faça que vai impedir suspensões. Então, chegando no último ponto aqui também, que é um ponto muito importante, que é ferramentas de multilogin. O que é isso, ferramenta de multilogin? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, tá? O AdsPower, por exemplo, tem o Incogniton, tem o Dolphin. O que essas ferramentas fazem, tá, gente? Essas ferramentas aqui, elas são como uma máquina virtual dentro do seu computador, tá? Quando você abre essa ferramenta, você consegue criar como se fosse uma nova máquina mesmo. E para que serve isso, tá, gente? Em casos extremos, e quando eu digo extremos, são extremos mesmo, é raro de acontecer, o Google Ads ele vai marcar o teu
IP da internet e o teu IP do teu computador, tá? Ele pode fazer isso. Quando ele começa a identificar que você tá criando conta que nem maluco, tá? Ele vê que não tá conseguindo te segurar de nenhuma forma, ele vai lá, marca tua máquina, marca teu IP, né? Geralmente ele marca os dois, ou marca um, ou marca outro. E o que que isso implica? Toda conta que você tentar abrir nesse computador ou nessa rede de internet, depende, né, de qual ele marcar, geralmente é os dois ou um ou outro, ele vai suspender a conta na hora. Ele não vai deixar você nem criar a conta. Na hora que você criar, terminar a criação de conta, ele já vai suspender ela. Então, para que essas ferramentas servem? O que elas vão ajudar nessa parte? Quando você usa essas ferramentas, elas alteram, né? Elas criam uma máquina virtual como se fosse outra máquina dentro do seu computador. Com isso, você muda essa impressão digital que a gente chama de fingerprint e tal. Você vai mudar essa impressão digital do teu computador. Logo, vai parecer que você está em outro dispositivo. Isso resolve, mas geralmente quando ele marca o teu IP da internet, aí é um problema maior, porque aí você tem que contratar essas ferramentas aqui e também contratar um proxy. O que é um proxy? Tá? Esse proxy ele vai alterar o teu IP da internet, ele vai fazer ali, você vai configurar dentro do Netspower, no incógnito ali, a ferramenta que for. Eu não vou mostrar isso porque é algo que eu não uso, mas eu sei que existe. Você pode pesquisar por fora tutoriais do YouTube, na internet, que tem muita gente falando sobre esse assunto. Você vai configurar ali e vai mudar o IP da tua internet. Você vai estar acessando pela tua internet, mas com esse proxy vai parecer que você é uma outra pessoa acessando de outro lugar do mundo, do Brasil, do mundo aí. Tem proxy de tudo quanto é lugar. Mas, tipo assim, vai estar, por exemplo, como se você tivesse acessando, sei lá da Bahia, por exemplo. Só que você está em São Paulo. Entendeu? Então ele vai, além de mascarar a impressão digital do teu computador, ele também vai mascarar o IP, tá? E com isso, você consegue voltar a criar contas no teu computador, na tua internet, tá? Mas isso aqui, gente, é em casos extremos mesmo, tá? Quando você não consegue criar de jeito nenhum as contas. Eu vou deixar o link, né, de cada ferramenta dessa ali na descrição para você conhecer, para você baixar ali e poder usar caso você queira. Então, pessoal, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui nesse mapa mental, tudo isso aqui, gente, é conteúdo de curso pago, é conteúdo que geralmente o pessoal não entrega no YouTube, tá? E realmente isso aqui é tudo coisa que eu aplico no meu dia a dia, na minha operação pessoal, e também a gente mostra para os alunos lá no MTE, que é o Método Tráfego de Elite, inclusive, tá? Eu vou chamar você aqui para conhecer o Método Tráfego de Elite, ele tá no primeiro link da descrição. É um treinamento completo, passo a passo, de como vender em reais e em dólar, tanto no Brasil quanto ali na gringa, com o Google Ads, com fundo de funil, outras estratégias também. Tem estratégias de orgânico para quem não tem caixa para começar. Completo, passo a passo, do zero, tá? Se você quiser conhecer, tá no primeiro link da descrição, sem compromisso. Clica lá, vê se faz sentido para você, se não faz. Mas lá dentro, além desses conteúdos, tem muito mais coisa para vocês poderem aprenderem, tanto com contingência, como anunciar, como vender no Brasil, como vender na gringa e diversas outras estratégias, tá bom? Tá no primeiro link da descrição. Então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo a como resolver os problemas com as suspensões, a como você voltar a anunciar, conseguir anunciar novamente, tá? Novamente, gente, não existe forma de você não ter suspensões. Se alguém te diz isso, se alguém tenta te vender algo falando que vai te mostrar como não ter suspensões, não aceita, porque é mentira, tá? Não tem como você não ter suspensões. Espero ter te ajudado. Deixa aquele like, se inscreve que eu trago muitos conteúdos a respeito do Google Ads aqui, tá? Eu vou trazer muita coisa realmente a respeito disso, conteúdo de curso pago, tá, gente? Não é conteúdo raso, não. Conteúdo bom mesmo. Porque meu objetivo aqui é ajudar você a entrar nesse mercado de Google Ads que é incrível, tá? Seja você que queira aplicar fundo de funil, topo de funil, display, o que seja, tá? Se inscreve no canal que vai ter muito conteúdo a respeito de Google Ads. E se você também quiser algum tema de vídeo, algo do tipo que fale a respeito, deixa também aí nos comentários abaixo aí. Deixa nos comentários que eu vou analisar e vou trazer também para o canal, tá bom?